Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leonardo Hilário, VP da PUC Angels, responsável pelo programa Anjos, e hoje eu estou entrevistando o nosso conselheiro anjo Bruno Butner, cientista da computação, com muita experiência em tecnologia, expansão de mercado e gestão de pessoas. Trabalhou na empresa TOTUS e hoje é dono da Miner Tecnologia, com a frase de impacto: seja antes de ser. Bruno, primeiramente, muito obrigado, cara, por você fazer parte aí dessa jornada com a gente. Muito obrigado por se inscrever na PUC Angels e estar aqui como conselheiro anjo. E eu já te passo a palavra fazendo a primeira pergunta, que é: conta um pouco ali do teu início, como foi esse início em ciência da computação, que é uma cadeira nova, vamos dizer assim. E como que você começou, como que te levou até aí? Seja bem-vindo mais uma vez. Opa, obrigado, Leonardo. É um prazer aí estar falando com vocês, tá? Cara, a computação ela surgiu na minha vida porque eu queria sempre quis, desde novo, trabalhar e poder proporcionar na minha família uma condição financeira boa, né? Diferente do que eu tinha na minha infância, né? Apesar de ser uma infância tranquila, mas não era uma infância com farturas de viagens e etc, né? E naquela época, já estou falando aí de 20, um pouco menos de 20 anos atrás, a computação já era uma função rentável, né? E aí a minha dúvida sempre foi muito voltada para ou fazer direito ou fazer alguma matéria relacionada à computação. E aqui na nossa região, aqui em Criciúma, Santa Catarina, existia esse curso, ainda existe, chamado Ciência da Computação. E sempre foi muito falado, porque quem se forma são poucas pessoas, mas quem cursa e se forma sai dali com bastante conhecimento, principalmente técnico, de lógica. Falei, cara, é desafio, vamos para frente, ele vai atender minha expectativa, eu vou cursar esse curso aí, vou fazer. Me formei, estou aqui hoje, graças a iniciar essa trajetória pelo curso, né? E ele me deu muito embasamento de lógica, tá? E de tomada de decisão, cara. A ciência da computação, ela é prazerosa por isso, ela te forma como um gestor para tomar decisões rápidas, né? Então, eu cheguei na computação através disso. Muito legal, muito legal. A base é sempre por qual profissão vai me fazer ganhar dinheiro, né, cara? Não É, tem. cara, não E adianta. não, e realmente, eu sou da época do bug do milênio, né? A computação no final do século passado, no início ali dos anos 2000, a computação era o must, era o que existia, né? Hoje é inteligência artificial e machine learning. Naquela época era a computação como um todo, a internet, digamos assim. E me diz uma coisa: além disso, você teve alguma influência na família? Você era, um- você estava olhando só na região aí, do tipo, porra, são os cursos que tem aqui para fazer. O que que te. Porque direito e computação são duas coisas meio antagônicas. O que que deu o pontapé para tu ir para a computação? Bacana. E, cara, assim, tem glamour nenhum, né? Direito, a ideia era por conta que, pô, eu via em TV, via em filmes advogados muito bem-sucedidos, era justamente por isso. Falei, cara, eu consigo ser uma pessoa que também defende os outros, ou consiga fazer uma gestão de empresa na questão jurídica muito bem. E a computação especificamente foi porque eu tinha um primo que cursava computação. Ele não se formou, não trabalha nessa área hoje, mas eu seguia bastante a personalidade dele. Eu falei, cara, vou nessa onda também. Eu acho que sim, ela é uma área que vai me dar dinheiro mais rápido que o direito. Eu consigo adentrar aí dentro de alguma empresa mesmo antes de ter a formação, né? E é fato. E foi por aí que eu decidi fazer a computação. Mas na minha família, poucas pessoas naquela época eram formados ou cursavam faculdade. Então a minha referência sempre foi muito pouca. Exato, é interessante isso daí, cara. Eu entrevisto a turma e é sempre a família tem uma influência muito grande, ou para ele decidir por aquilo, ou para ele decidir por não aquilo, Por né? não Sempre aquilo, tem exato. e eu também eu entendo o teu lado. Quando eu fui para a faculdade, a minha família também tinha essa condição, assim, quase ninguém
tinha ido um tio meu que fez medicina, e eu também fiquei nessa, entre fazer medicina e computação, né? Eu não fui para o lado negro da força, fiquei na computação. Para você ter uma ideia, o meu pai ele é mecânico de manutenção de máquinas industriais, né? Ele era, né, aposentado. Pô, Igualzinho a meu minha, pai, aqui é, eu sou de Volta Redonda, essa CSN na veia, a família inteira lá dentro da usina. então a minha referência seria para fazer engenharia mecânica, né? E cara, por incrível que Legal. pareça, por um bom tempo da minha infância, essa é a área que eu ia cursar. Só que quando eu decidi ir para a faculdade, quando eu precisei ir para a faculdade, ela não foi nenhuma opção. É interessante, é interessante. E se você para pensar, é, o direito também tem esse lance de tomada de decisão, também eu brinco que eu falo que o advogado é um engenheiro de humanas, porque ele tem que olhar para diversas variáveis e traçar uma lógica, né, uma linha de raciocínio e tomar uma decisão baseada naquilo ali. Então, eu acho que as áreas são díspares, mas dentro da lógica elas são afins, né? Explica um pouco para a gente, cara, porque assim, você trabalhou na TOTUS, né, que é uma empresa grande, de consultoria, é, que te dá uma certa estabilidade, te dá benefícios e tudo mais. Como é que foi essa transição? Conta um pouco de como foi esse início na TOTUS, mas conta para a gente também essa história de sair de um emprego para empreender, para montar a sua empresa, e como tá? Você conseguiu trazer essa Cara, grana para a família? cara, consegui, mas vale eu voltar um pouquinho no passado, né? Pô, eu trabalhei em outras empresas, algumas rapidamente, outras um pouquinho mais longa, mas a minha maior jornada foi na TOTUS. Eu comecei na TOTUS como estagiário e eu sou uma pessoa, quando eu quero algo, cara, eu me dedico ao máximo. Eu, inclusive, me desligo de tudo para me dedicar exatamente àquilo que eu quero, né? E num belo dia dentro da faculdade falaram assim, pô, cara, conheço uma guria que trabalha lá na TOTUS que ela tá ganhando muito dinheiro como consultora. E, cara, eu nunca fui um bom aluno, nem na faculdade. Talvez na escola eu fosse um bom aluno, só que na faculdade eu não era um bom aluno. Pô, tudo que eu fiz na escola, eu pensei, cara, chegou meu momento agora de dar uma relaxada, fazer um negócio mais leve. Eu usei muito do bar da faculdade. Eu fui um cara que não estudava para a prova, mas quando tinha que fazer, se era uma matéria que eu realmente curtisse, eu conseguia tirar boas notas. As que eu não curtia, às vezes eu acabava reprovando, mas tá aí, me formei. E aí, ouvindo isso, cara, eu vou entrar na TOTUS. Sem saber, não sabia programar ainda, não sabia nada. Tinha uma vaga de estágio, me candidatei, eles prometiam a resposta para o dia seguinte, nada da resposta. E, cara, eu batia na porta deles todo dia, todo dia. Ah, mas a resposta é semana que vem, não importa. No dia seguinte eu estava lá, e aí, cadê a resposta? E aí, cadê a É, resposta? Eu ficava sentado na sala da recepção, esperando para falar com alguém, né? Até que um dia eles me contrataram como estagiário. Eu não sei se por dó, exato, cara, insistência. ou pela minha insistência e persistência, tá? E aí, cara, galguei esse degrau lá, que foi muito bacana. A TOTUS foi uma escola, e ela é uma escola para te formar um grande gestor. Pode não te formar como um grande empresário, porque aí só a prática, a vida vai te formar, né? Porque o empresário tem uma diferença do cara que atua como um consultor. E aí, cara, eu galguei bons degraus lá dentro. Eu conquistei, sim, uma estabilidade muito boa financeira, diferente de muitos ao meu redor. Consegui ter uma boa casa, um bom carro, casei, tenho uma filha. Então, a gente conquistou muitas coisas com fruto do meu trabalho lá. Conquistei bons clientes, bons amigos, e isso me moldou e me colocou numa linha de que, cara, aqui eu vou limitar. Vou chegar no limite que eu preciso ir mais além, tanto de crescimento quanto financeiramente, apesar de eu estar Legal. bem. Quando eu decidi montar a Miner, tá, eu já tinha nome, já tinha estratégia, já sabia o que eu queria fazer, só não tinha tomado a coragem de sair. Quando eu tomei a coragem de sair, eu conversei com muitas pessoas, cara, muitas, pô, vai dar certo, tu é bom, tu é isso, tu é aquilo. Quando eu conversei com meu pai, que é o cara que mais preza por segurança,
e a minha própria segurança, né? Ele falou, cara, tu tá ficando louco, né? Tu tá ganhando bem, tu tá estável, tu faz um bom trabalho, tu é elogiado, tu vai arriscar tudo. Pô, o que eu fiz? Joguei a ideia no lixo, não vou sair. E, cara, só que aquilo ali continuava batendo na minha cabeça. 3 meses se passaram e eu falei, cara, agora eu vou sair, não vou falar com mais ninguém. E aí, quando eu saí para montar a Miner, eu montei a Miner sem sócio, sem dinheiro e sem cliente. Só eu, um computador e a minha estratégia. Cara, se passaram Legal. 8 anos, aqui estamos nós, crescendo, atuando em vários estados do Brasil, tá? Clientes de porte gigantesco, de médio porte e de pequeno porte. Uma empresa que está muito bem conceituada, já logicamente na nossa região, muito bem falada. Excelentes cases, tá? A vivência desses 8 anos na Miner me fez ter muita dor de cabeça, logicamente, como todo empresário tem, só que me fez ter muito aprendizado, muito conhecimento de mercado, muito network e muitas possibilidades de aumentar ainda mais a minha receita como pessoa física, né? Sim. Só que se passaram esses 8 anos, eu entendi o jogo, que algumas cadeiras precisam ser de sócios, então a gente está trabalhando para isso, outras cadeiras com diretores de alto escalão. Então, assim, pô, sair de uma remuneração da família extremamente baixa, lá dos meus pais, para estar onde eu estou hoje, ela foi construída com muita dificuldade, com muitas noites de sono em branco, né? Isso vai ser por muito tempo, mas, cara, isso tudo foi uma escola. Então, por isso que eu falo que para mim foi mais difícil, para minha filha talvez vai ficar um pouco mais fácil, mas eu tenho que construir nela, né, esse critério de que a vida também é difícil, que as coisas precisam seguir de acordo com esse nosso propósito, né, dar sequência na nossa construção como empresa. Então, foi mais ou menos Legal. isso, essa minha jornada entre TOTOS e Miner. Não, bem interessante, cara. E o legal é que você descreve muito bem o processo de tomada de decisão, né? Você faz a pesquisa, você junta informação e espera o momento certo para tomar a decisão. De repente, quando você falou com o teu pai, não era o momento de você decidir. E logo depois você decidiu mesmo, né? Você juntou as informações que você queria e tomou tua decisão. E agora de novo. Quer dizer, vim tocando sozinho até aqui. Consegui entender de que eu não posso ir sozinho. Então, agora eu preciso de sócio, preciso de uns diretores, preciso abrir um pouco mão disso, daquilo. Também é um processo de tomada de decisão. Não estou dizendo se está certo ou errado. Eu estou dizendo que, de novo, você junta a informação e espera o momento certo para tomar a decisão. Então, bem interessante, bem legal isso daí. E aqui o bacana é que a minha tomada de decisão mais difícil talvez nem foi essa. Ou foi essa, né? Sair e entrar na Miner, fazer a Miner, né? Sim. E foi com um custo extremamente baixo, porque se tudo desse errado, eu não tinha dívida. Eu voltava para o mercado de trabalho e ia em frente. Mas Exato. essa foi a mais difícil para mim. Porque isso ia talvez me jogar num psicológico muito abalado se desse errado, né? Só que hoje, qualquer erro na minha estratégia, eu vou ter alguma dívida milionária, talvez. Só que Exato. eu não considero isso a mais difícil. Porque hoje a gente tem crédito, a gente tem para onde correr, a gente tem contato, tem network, é mais fácil de resolver. Legal, legal. É porque a galera, quando fala de zona de conforto, você na TOTO estava na tua zona de conforto, né? E Exato. todo mundo fala como se fosse fácil. Não, você está na sua zona de conforto, você precisa sair da sua zona de conforto. Só que a galera esquece que do lado da zona de conforto, em volta dela, está a zona do medo. Óbvio, se fosse fácil sair da zona de conforto, ninguém ficaria lá, pô, né? Exato. Então, essa primeira vez, essa primeira tomada de decisão, apesar de não ser um risco financeiro muito grande, era a decisão da tua vida ali naquele momento. Exato. Porra, lá na frente, o que eu vou falar para meus pais se isso tudo der errado? Né? E como eu vou ficar, se eu ficar aqui na empresa, não tomar essa decisão e lá na frente der tudo errado? Né? Então, aquela velha história, arrependa-se do que você fez, não se arrependa do que você deixou de fazer. Né? Tu vai ter em média de 80 anos para aproveitar essa vida, né, cara? Exato, exato, exato. Faça o que tem que fazer, cara.
Bem interessante. É o seja antes de ser, né? Eu Bom, gostei dessa frase, bem, bem eu curta, até uso direta. muito essa frase para quando alguém me pede não digo nem aumento salarial, tá? Eu digo quando o cara quer galgar algum outro cargo. Quer Uhum. pegar um cargo, é do cargo técnico, quer ir para um cargo de líder. Mas e aí, tu é líder? Exato. O que você Cara, faz? então, não é só eu te promover. Precisa ser, cara. Eu falava isso muito também, do tipo, ó, vista-se como o cargo que você quer, porte-se como o cargo que você quer. Você já está fazendo aquilo que o cara faz? Exato. Aí você pode pedir. E não, tipo, me dá que eu sei que eu vou me dar bem. Não. Cara, e é situações simples, tá, Bruno? O que eu faço? Cara, vamos lá. As mesas estão sujas. Fala pro time limpar. Pô, tu fez a tua parte? Tu limpou a mesa? Tu recolheu o lixo? Fez a frente? Eu tô falando do básico, né? Não necessariamente é isso. Mas tu pegou o lixo, levou lá na rua, né? Ou tu esperou a faxineira pegar e reclamou com ela que tinha que recolher o lixo. São Exato. situações pequenas, né? Que te mostram que tu é um líder. Exato. Cara, deixa eu fugir um pouco aqui da nossa linha de raciocínio, que é uma pergunta que eu sempre faço que tem mais a ver com a PUC Angels, né, e não com o entrevistado em si. A PUC Angels foi criada em duas bases, em dois pilares, cara. É claro, a gente montou a PUC Angels para poder fomentar o empreendedorismo, inovação e tal. Então, o foco da empresa é em cima disso. Mas ela foi criada em dois pilares, né, básicos para a gente, que a educação é a única forma de mudar o mundo e ninguém aprende com fome, né? Então a gente tem duas frentes, que é o estímulo à educação e o combate à fome. Como você encara isso? Como você se encaixa nisso daí? Como que é o teu dia a dia? O que você pensa em relação a isso? Cara, de fato, eu tenho certeza disso, eu compartilho dessa questão que a educação é uma das únicas frentes, né, para acabar com fome, só que ela é longa, né? Ela pode até te tirar de uma situação muito crítica, muito de nível de fome mesmo, e tirar no sustento. Sim. Isso é bacana, talvez ela vá levar poucos anos, mas vai acabar. E é justamente o que me fez vir para a PUC Angels, cara. Porque eu passei muita dificuldade na Miner, na TOTUS não tanto, porque eu era funcionário, mas a Miner me gerou muita dificuldade e muita falta de conhecimento em muitas coisas, tá? Eu nunca passei fome, isso é fato, não posso ser hipócrita de dizer isso. Mas as dificuldades que eu passei aqui me levam a querer ajudar outras pessoas, compartilhar de todo o meu conhecimento. E entrar na Legal. PUC foi justamente por isso, porque eu sei que se eu levar esse meu conhecimento, de educar essas pessoas, esses empresários iniciantes, com tudo que eu sei, eles não vão passar as mesmas dificuldades. Não, e às vezes você estava passando dificuldade porque achava que não tinha dinheiro para ter determinado serviço ou produto, e na verdade, de repente, tinha alguém aí que estava disposto até te oferecer isso de graça. Quer dizer, né? Então, justamente bem essa a ideia do grupo, é da gente se ajudar na mesma direção e todo mundo cresce. E aí, usando esse gancho que você deu, já indo para o final da entrevista, eu já te passo a pergunta, assim, você meio que já respondeu, mas eu vou fazer para ter uma resposta mais direta. Onde que você pode ajudar os nossos alunos ou as nossas empresas desse universo PUC Angels a crescer? Você pegando toda essa tua experiência, onde exatamente que você vai atuar ali para ajudar eles a crescerem ou evoluírem? Boa, de forma direta, assim, jornada do empreendedor. Como que o empreendedor sai do empreendedor para empresário? Que existe uma grande diferença, né? Legal. E a empresa ela passa por níveis, né? A cada nível que tu chega, tu precisa se transformar e se vestir com aquele momento. Tu precisa transformar a tua empresa também. Então tu tem que sair. Então a minha colaboração é essa: é tirar as dúvidas, instruir quais foram as dificuldades que a gente passou da minha vida de empreendedor para empresário.
E hoje eu digo que eu sou empresário porque a Miner ela não depende 100% mais de mim. Então, Legal. eu tenho outra empresa, né? E a gente toca essas empresas com pessoas dentro dela, com decisores que não precisam nos consultar para tomar decisão. Então, eu quero que essas pessoas tenham essa jornada e ela seja mais fluida, sem tantas dificuldades. Legal, interessante. É verdade. Nesses momentos é que o empresário se sente sozinho, né? É bom ter o empresário ou o empreendedor, e é bom ter alguém do lado ali com experiência para poder guiar. Bem interessante. E Bruno, pô, eu te passo aí para os seus comentários finais, o minuto final aí da entrevista. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter embarcado nessa jornada com a gente. Desejo sorte aí para a empresa, já, né, já nem precisa muito com esse histórico, com essa personalidade sua aí, não se trata de sorte, é muita mão na massa, né, muita transpiração aí, te dou os parabéns pela história, agradeço mais uma vez e espero, pô, que a gente se encontre mais vezes aqui pela PUC Angels. Pô, conte comigo. O meu objetivo agora, logicamente que eu tenho milhões de atividades, né? Mas tirar uma parte do meu tempo para poder compartilhar tudo que eu já vivenciei, para mim é prazeroso. Eu acho que é um dos propósitos da minha vida. E a gente deixa várias coisas, a gente pode deixar bens, pode deixar tudo, mas se tem uma coisa que vai demorar o meu nome sair é, da cabeça das pessoas depois que eu partir, vai ser um legado. E legado se deixa com conhecimento. Então é o que eu pretendo deixar para todo mundo, né? Um legado, passar um pouco do que eu vivenciei. Show de bola. Cara, muito obrigado. Um grande abraço. Opa, obrigado também, Leonardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.